O Scar é sem dúvida alguma um dos maiores vilões das animações, lembrado até hoje justamente por ter sido um vilão extremamente marcante e cruel, totalmente diferente do seu irmão Mufasa. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar a história do Scar por um outro ponto de vista. Fala aí pessoal, eu sou Hiro922 e no vídeo de hoje vamos ver mais um ponto de vista do vilão. Desta vez o Scar de O Rei Leão. Olha que rima braba aí, hein? Mas antes de começar, quero lembrar que se trata apenas da minha opinião, da minha perspectiva. E claro que nada justifica as ações desse personagem. Mas vamos ver as coisas pelo ponto de vista dele. Então, bora começar. Bom, todo mundo sabe que o Scar foi responsável por tirar a vida de Mufasa, né? E a motivação para isso é bem óbvia, né? Se tornar o rei. Mas será que não tinha nada mais por trás disso? Pois é, tinha. Tem mais coisas. A gente assistindo ao filme com certeza vai ficar a favor do Mufasa e tal, né? Por ser o herói bom, o rei e tal. Mas para quem já assistiu a série A Guarda do Leão e conheceu a origem do Scar, sabe que o Mufasa não era tão legal assim, e também que o Scar não era tão ruim também. A verdade sobre o que acontece é que, resumidamente falando, no passado o Scar era o líder da Guarda do Leão da época dele. Então ele tinha o poder do rugido e tudo mais. Até que em um certo dia ele conheceu um leão misterioso, que veio com uma conversa para ele, do tipo que o mais forte tinha que dominar tudo e tal. Só que esse leão tinha um amigo cobra, literalmente, e atacou o Scar de surpresa, causando a famosa cicatriz. Agora que a coisa fica ainda mais interessante, porque essa cicatriz tinha um veneno que alterava o comportamento e os pensamentos, entende? Então, isso afetou o Scar, obviamente. E é nesse momento que a gente percebe que o Mufasa não era tão legal quanto parecia. O Scar derrotou aquele leão e a cobra e foi rapidamente contar a Mufasa. E claro que esperava uma admiração por isso, um agradecimento, esperava ser aclamado por essa ação que ele realizou. Mas sabe o que o Mufasa fez? Simplesmente riu da cara de Scar e deu a ele esse nome. Pois é, para caso alguém não saiba, o nome do Scar não era Scar, era Taka. Daí então virou Scar. Mas o que importa é que olha só a situação. O Scar chegou lá com uma cicatriz no olho, afetado pelo veneno da cobra, chegou esperando aplausos, mas recebeu apenas um deboche do Mufasa. E óbvio que isso fez ele ficar com uma terrível raiva do Mufasa, né? Mas claro que provavelmente ele já tinha alguns pensamentos maldosos. Mas o que segurava isso, digamos assim, era o rugido que o Scar tinha, esse poder, o poder do rugido. Na mente dele eu acredito que era tipo assim: ok, eu não sou o rei, mas pelo menos eu sou o líder da Guarda do Leão e sou poderoso. Mas o problema é que Scar acabou se deixando levar muito pelo lado maligno e pelo veneno da cobra. Então foi se juntar com a sua Guarda do Leão e quis preparar um plano contra o Mufasa. Óbvio que todos os membros da guarda não aceitaram isso, e então o Scar usou o rugido contra eles. E por conta disso, perdeu o rugido para sempre. Então, a partir desse momento, realmente começa a complicar o seu lado maligno. Porque pensa comigo, ele foi envenenado, derrotou o leão e a cobra e foi correndo contar para o irmão, esperando que ele ficasse agradecido pela atitude do Scar. Mas, em vez disso, apenas achou engraçado e então depois perdeu o rugido, se tornando um fracassado. Isso na mente do Scar, né? Porque provavelmente foi o que ele pensou, já que em teoria ele não teria mais título nenhum. E ele gostava de ser o líder da Guarda do Leão. Ele fala isso bem no começo da história dele, que ele era o leão mais feroz e gostava de patrulhar. Então, ele perder isso foi com certeza um grande impacto para ele. E bom, a gente sabe que o Scar foi piorando desde então, até que conseguiu se tornar rei, uniu as hienas com os outros animais das serras do reino e depois, no fim das contas, acabou indo de arrasta para cima. Na verdade, no caso do Scar,
E acho que ele foi de arrasta para baixo mesmo. Mas enfim, pensando agora na relação do Scar com as hienas, eu acredito que ele tinha essa amizade com elas, digamos assim, justamente por se identificar com elas. Ele se sentia excluído, assim como elas. Então, foi se criando uma união. Essa união que a gente vê no filme, né? No primeiro filme de O Rei Leão. E, sinceramente, nem todas as hienas eram ruins. A gente percebe isso na série da Guarda do Leão. Então, essa atitude dele em específico, em trazer elas para conviver com os outros animais, não foi uma ideia tão ruim. O problema é que o filme mostrava como se só existisse hienas malvadas, né? Mas enfim, voltando ao Scar, ele conseguiu se tornar rei. E eu vou dizer algo meio arriscado aqui. Se a gente esquecer, entre aspas, né, as atitudes que o Scar tomou para assumir o trono, né, se tornar rei, ele não foi um rei tão ruim como o filme demonstra. O que ele quis inicialmente era unir as hienas com os outros animais. Ok, conseguiu. E depois tem aquela seca terrível nas terras do reino. E é aí que entra uma questão. Como isso é culpa do Scar? Como isso poderia ser culpa dele? A gente percebe que isso é algo meio frequente nesse local, né? Então, nesse ponto em específico, o Scar realmente não tinha culpa. Mas bom, mais uma coisa que a gente nota no período do reinado do Scar era que ele não permitia que ninguém falasse de forma alguma sobre Mufasa. Isso prova o quanto ele queria se tornar alguém melhor que Mufasa, né? E não aceitava crítica alguma. Provavelmente ele também não queria lembrar de todas as vezes que foi comparado com o irmão e se sentiu inferior por não ser tão forte como Mufasa. Inclusive o Scar fala algo assim no começo do filme ainda. Ele diz que, em questão de força bruta, não seria um bom representante da espécie. Bom, no fim das contas acho que podemos dizer que o Scar não era totalmente mau, mas acabou se entregando ao desejo de superar Mufasa, ficando cego em suas decisões, com o veneno da cobra afetando ainda mais, mas é bem difícil resumir o Scar. É muito difícil resumir esse personagem, pois ele é um personagem muito complexo, e talvez possa ter mais detalhes que podem ter passado sem que eu notasse. Então, comentem aí o que vocês acham. Se gostariam de mais vídeos sobre esse personagem, ou outro também, talvez. Enfim, comentem aí. Acho que por hoje é tudo, pessoal. Então, agora eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido e falou!